Você tem ideia do poder que o sono tem na sua vida? Meu nome é Rafael Sampaio, sou psicólogo e hoje a gente vai conversar sobre a influência que o sono tem na nossa vida. Desde a atenção, memória, concentração, até mesmo na perda de peso e na regulação de humor também. Nos dias de hoje, o sono ele é visto por muitas pessoas como um momento de improdutividade, um momento que você precisa parar as coisas importantes que você está fazendo e não fazer nada. E as pessoas que pensam desse jeito acabam minimizando ou diminuindo o tempo de sono delas. Mas o sono ele não é só uma necessidade básica do nosso organismo, ele faz parte dos pilares para uma saúde física e uma saúde mental. Vou compartilhar aqui com você algumas das principais funções que o sono tem na nossa vida. E aí você vai entender por que não ter um bom sono diário não deveria ser uma opção. Primeiro ponto, restauração física. Durante o sono acontece a restauração e recuperação de muitos tecidos do nosso corpo. Isso inclui células, músculos, ossos. Então, durante o sono, isso é fundamental. O sono também é responsável pela regulação da temperatura do nosso corpo. Segundo ponto, consolidação da memória. Além de melhorar a atenção, durante o sono acontece a consolidação da nossa memória. As experiências que a gente teve durante o nosso dia, os aprendizados, no sono ela é armazenada e processada. Então, tendo bom sono, aquilo que você aprendeu ou desenvolveu durante o dia tem a maior probabilidade de fixar e fazer parte da sua memória de longo prazo, ou seja, você se lembrar daquilo em um prazo maior. Terceiro ponto, desintoxicação do nosso cérebro. Durante o nosso dia a dia, durante o trabalhar do nosso cérebro, ele produz uma série de resíduos, que são restos de proteínas e aminoácidos. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. No decorrer do dia, isso vai se acumulando, esses resíduos vão se acumulando. E eles ficam ali entre as células nervosas. Quando a gente dorme, o funcionamento do nosso encéfalo ele diminui. E aí essas células nervosas diminuem de tamanho também, porque elas não estão tão ativas. E aí dá mais espaço para que o líquido que envolve o nosso encéfalo ele possa passar e retirar todos esses resíduos. Então, quando a gente dorme, a gente faz com que todas essas sobras que podem prejudicar o nosso encéfalo, elas sejam levadas embora. Quarto, fortalecimento do sistema imunológico. Quinto, regulação do apetite. Durante o sono, os hormônios que regulam o nosso apetite, como a grelina e a leptina, eles são influenciados. Então, não ter um sono bem regulado pode influenciar no nosso apetite. Sexto, equilíbrio emocional. Além de regular o humor, o sono ele permite com que o nosso cérebro ele lide melhor com as emoções. Isso ajuda a manter o equilíbrio emocional e também a reduzir o estresse. Sétimo, saúde cardiovascular. A privação crônica do sono tem sido associado bastante a doenças cardiovasculares. Então, não ter um sono regulado aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Oitavo, crescimento e desenvolvimento. Durante o sono, existe a liberação de uma série de hormônios que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento, principalmente em crianças e adolescentes. Então, não ter um bom sono compromete o crescimento e desenvolvimento da nossa estrutura física e, consequentemente, também da nossa saúde emocional. Isso vale para crianças e adolescentes, mas também, quando a gente fala sobre processo de hipertrofia, o sono é fundamental para que exista a construção da massa muscular. Você consegue perceber o tamanho do impacto que o sono tem na nossa vida? Muitas pessoas chegam na clínica e reclamam, trazem como queixa uma série de questões, como por exemplo, falta de atenção, memória, irritabilidade, impulsividade, enfim, e várias outras coisas. E elas já associam isso com alguns tipos de transtornos, como por exemplo, TDAH, depressão. Mas quando a gente vai investigar mais a fundo, a gente percebe que em uma grande porcentagem desses casos, na verdade não se trata de um transtorno, mas sim das necessidades básicas do organismo dessa pessoa não estarem supridas. E uma dessas necessidades básicas é o sono. Quando a gente regula o sono, grande parte desses sintomas eles podem sumir completamente ou em uma grande porcentagem. Acredito que já deu para entender bem como o sono ele afeta muito a nossa vida, como ele é importante. Mas qual que é o sono de qualidade? Qual que é o sono que a gente pode considerar um bom sono? Vamos lá, anota aí comigo. Um sono de qualidade ele precisa ter alguns aspectos. Primeiro ponto, duração adequada. O sono ele vai ter em média ali de 7 a 9 horas de duração. É claro que isso depende de organismo para organismo. Crianças e adolescentes têm uma necessidade de sono muito maior do que os mais velhos. Então isso vai depender bastante. Segundo ponto, continuidade. A gente não pode ficar acordando durante a noite. Quando a gente acorda, a gente não volta de onde a gente parou.
a gente volta para o início. Então, o sono ele precisa ser contínuo. Os acordares durante a noite, eles prejudicam. Se acontece de vez em quando, ok, faz parte para ir no banheiro, mas toda noite, várias vezes, é um prejuízo para o nosso sono. Terceiro ponto, ciclo do sono completo. A gente precisa passar por todos os ciclos do sono, incluindo o sono REM, que é o sono que a gente faz a restauração de fato do nosso corpo. Se você não sabe o que é o sono REM e quer que a gente fale um pouquinho aqui nos vídeos, só colocar aqui nos comentários que a gente conversa melhor sobre isso. Quarto e último, sensação de descanso. Quando a gente acorda, a gente precisa sentir que a gente está descansado, que a gente conseguiu dormir bem. Claro que logo depois que a gente acorda, a gente fica meio sonolento, meio cansado ali, faz parte. Mas ali, depois desse momento de sonolência, é importante que a gente se sinta bem e revigorado. Esses são alguns pontos importantes para você poder observar se o seu sono está sendo de qualidade ou não, certo? Já falei para você da importância do sono, já falei quais aspectos você precisa ficar atento para ver se o seu sono está de qualidade ou não, mas agora eu vou te dar algumas dicas para você colocar em prática para tentar melhorar ainda mais o seu sono. Primeira dica, rotina de sono. O nosso organismo ele se adapta ali a um horário, para fazer o nosso ciclo do sono. Tanto o ciclo que a gente está dormindo, como o tempo que a gente está acordado também. Então, dormir no mesmo horário ali próximo vai ajudar seu organismo a entender qual que é esse momento certo de estar dormindo e estar acordado. Nos finais de semana também é importante tentar manter essa frequência. Às vezes é mais difícil, mas manter um horário próximo ali é importante. Segunda dica, ambiente propício. É importante ter um ambiente que seja confortável para você conseguir dormir bem. Então, um ambiente escuro, sem luzes desnecessárias, uma temperatura agradável, são condições importantes para que o seu organismo, o seu corpo, possa estar relaxado e consiga descansar. E não tenha interferência nesse processo. Terceira dica, evite estímulos noturnos. Luzes, principalmente de telas, TVs, celulares e ruídos, muitos barulhos, isso acaba influenciando no nosso sono. As luzes, talvez você já saiba, elas fazem com que o nosso organismo ele fique desperto, ele fique alerta. Então, quanto mais luz e iluminação você ficar exposto antes de dormir, vai dificultar um pouco mais o seu sono. Então, antes de dormir, um pouco antes, ali mais ou menos 1 hora, você reduz a sua exposição a telas, celular, televisão. Isso vai ajudar com que você consiga iniciar o sono mais rápido. Quarta dica, atividade física. A atividade física durante o seu dia vai ajudar também a ter uma boa noite de sono. Porém, fazer uma atividade muito intensa, que exija bastante de você perto do seu horário de dormir, pode prejudicar um pouco o seu sono. Por quê? Seu organismo vai estar alerta, ele vai estar agitado. E o sono é o contrário disso, é o momento em que o nosso organismo vai relaxar. Então, estar muito ativo antes de dormir pode dificultar o seu sono. Isso vale para atividades físicas mais intensas, mas também atividades que são simples do dia a dia, mas que podem prejudicar também, como por exemplo, dançar próximo da hora de dormir, limpar uma casa ou coisas do tipo, pode fazer com que o seu sono possa demorar um pouco mais para poder acontecer. Quinta dica, cuidado com a sua alimentação. Alimentações muito pesadas, elas podem dificultar o seu sono também. Assim como a ingestão, às vezes, de álcool e de cafeína, muito tarde da noite, pode prejudicar também seu sono. Então, fique atento para isso. Sexta dica, gestão do estresse. Tente praticar exercícios de relaxamento, de respiração, principalmente se você tem uma dificuldade maior para dormir, para iniciar o sono. Essas técnicas de relaxamento vão te ajudar a relaxar o seu organismo, regularizar a sua respiração. Regularizando a respiração, isso ajuda também no seu sono. Sétima dica, consulte um profissional. Se você ainda continuar tendo problemas com sono, não conseguir gerenciar isso bem, e você percebe que isso está influenciando no seu dia a dia, na sua vida, procure um profissional, um psicólogo, um profissional de saúde mental. Ele vai te orientar e vai te ajudar a lidar com essa situação. Eu espero que você tenha conseguido entender a importância que o sono tem na nossa vida, a influência que ele tem no nosso dia a dia. É importante aqui ter em mente que todos os sintomas e as dificuldades que a gente está falando aqui, eles são cumulativos, ou seja, no decorrer do tempo isso vai aumentando e ganhando proporção. E vai interferindo de formas indiretas também nas relações sociais, nas interações, por consequência, ansiedade, estresse.
e por aí vai. Para finalizar, sono ele não pode ser subestimado quando se quer ter uma vida mais saudável, uma saúde física e uma saúde mental também. Então, não desconsidere ele, mas tenha ele como algo muito importante na sua vida. Quer ter mais detalhes sobre o poder do sono e a influência que ele tem na nossa vida? Eu preparei um artigo completo lá no meu blog. Você pode dar uma conferida, vou deixar o link aqui embaixo e lá vai estar bem explicadinho todas essas influências que a gente está conversando aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário se você tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo e compartilhar esse vídeo para aquela pessoa que você conhece que não valoriza muito o sono dela. Espero que você não esteja assistindo esse vídeo de madrugada, deitado na cama com seu celular. Se tiver, vai dormir, depois se assistir, beleza?